Muito bem, estamos então de regresso, bem-vindos novamente aqui à sala, espero que tenham tido um bom coffee break. Temos então o nosso segundo painel da tarde, gerir a psoríase em todas as frentes, e as frentes são várias. Temos aqui, começando já do mais próximo para o mais longínquo, Patrícia Nero, reumatologista, boa tarde. Tiago Torres, dermatologista, boa tarde. Renata Chaleira, psicóloga clínica, boa tarde, e terapeuta sexual também, não é? Tenho que fazer a apresentação completa. E Paulo Ferreira, dermatologista, que conhecem todos muito bem. E eu, se calhar, até começo diretamente pelo Paulo Ferreira. Acompanha a PSOE Portugal e os encontros da PSOE Portugal há muitos anos. Desde 2008. Exatamente, portanto já temos aqui uma longa história. Como é que evoluiu a gestão da psoríase e como é que está a evoluir a gestão da psoríase desde que se dedica ou que acompanha a associação? Boa tarde a todos, é um prazer como sempre. Desde logo até, veja bem, começou até o nome, hoje em dia já utilizamos uma nova quase designação, já falamos em doença psoriásica. Uhum. O que é que significa? Significa que a psoríase deixou de ser encarada, ou esta doença, ou este conjunto de doenças, deixou de ser considerada ou catalogada como uma doença de pele, que se via na pele. Nós tratávamos muito à base das terapêuticas tópicas e fototerapia, e depois, eventualmente, nos grandes hospitais, avançávamos com as terapêuticas sistémicas convencionais, que são medicamentos que nós ainda usamos hoje, que são preciosos para as formas moderadas a grave da doença. Mas pronto, já eram quase... o grau de exigência dos doentes também não era assim muito, havia uma resignação, havia um desconhecimento. Portanto, havia... O panorama hoje é quase comparar branco com preto, não tem nada a ver. Portanto, muita coisa mudou. Hoje em dia os doentes conhecem, vão conhecendo a doença, sabem que é uma doença multissistémica, sabem que, sobretudo, que é importante procurar ajuda o quanto antes, visando combater não só o que se vê na pele, mas também prevenir o desenvolvimento dos impactos da evolução da doença, que são as comorbilidades, por isso é que se chama doença psoriásica, porque é um conjunto de fenótipos, de coisas que se veem na pele e que se manifestam noutros órgãos, a artrite, os problemas psicossociais e psicopsiquiátricos que acompanham a doença, porque derivava também dos problemas que os doentes tinham pela visibilidade das lesões, pelo bullying social e profissional de que eram e de que ainda são vítimas. Portanto, todo um conjunto de situações que nós temos vindo a debater. Depois eu acompanho a psoríase a PSOE Portugal desde essa altura, 2008. Começávamos a ir às escolas secundárias, começávamos a escrever nos jornais, nas revistas, a ir à televisão, a ir às universidades séniores. Portanto, todo esse trabalho que hoje, de facto, nos orgulha e que nos continua a manter motivados, porque há sempre coisas novas para fazer. Hoje em dia já falamos em consultas bidisciplinares com a reumatologia, com a psiquiatria, com a psicologia, com medicina interna. Já temos tratamentos que tem o doente, em que hoje em dia já se fala, ainda sábado disto no Congresso de Reumatologia, para um reumatologista, ainda há colegas de reumatologia, está aqui a Patrícia, PASI 75, isto é ter a pele 75% limpa em relação ao que estava quando começaram a ser tratados, que era excelente em 2006 ou 2007 ou 2014 ou 2015, ainda há guidelines que consideram PASI 75 uma resposta muito boa. Hoje em dia PASI 90 ou PASI 100 já é o nosso alvo, já queremos ter os doentes sem lesões nenhumas na pele. Portanto, como veem, há muita... Isto são factos, não são conjecturas. Uma grande evolução. Não há aqui subjetividade, estou a falar de coisas objetivas. Felizmente as pessoas que estão aqui também terão a oportunidade de constatar, e muitas delas felizmente também de vivenciar isso, e é isto que nos motiva e cá estamos. Muito bem. E falou aqui de um ponto muito, muito interessante, as consultas bidisciplinares, multidisciplinares. Como é que tem sido a experiência de gerir estas consultas? Que tipo de profissionais referiu alguns? A reumatologia, a psicologia? Que A nutrição, está aqui, a também a nutrição. doutora Irina também está sempre connosco, também já trabalhou connosco. O objetivo é dar ao doente o melhor que podemos oferecer, porque, por exemplo, se um doente tem um índice de massa corporal muito aumentado, se as pessoas não fazem exercício, se fumam, os próprios tratamentos perdem eficácia e efetividade. Portanto, e tem mais comorbilidades. Portanto, e se um doente está muito bem medicado com biológico, mas se não tem compliance, isso é, se não cumpre com a prescrição, quer na persistência, quer na continuidade, esse trabalho também fica condicionado e é um desperdício. Pois também há o lado dos deveres, não é só direitos, também há os deveres, as pessoas também têm que se manter informadas, têm que saber sobre a doença e também têm que, eu costumo dizer, têm que fazer o trabalho de casa, têm que fazer as análises que nós pedimos, não podem faltar às consultas, não podem faltar com os tratamentos, por exemplo, se a doença está muito bem na pele, se não tem lesões visíveis na pele
e como estará por dentro, e o controle da artrite, da articulação e a síndrome metabólica. Portanto, é mais esta, e por isso é que servem as consultas bidisciplinares também, não é? Porque cada vez mais, e está a pegar em vários pontos que eu quero pegar, por isso é que eu vou continuar consigo um bocadinho. Cada vez mais vemos a psoríase, a doença psoriásica, como dizia, como um todo e não só sobre a questão da pele, que hoje em dia nós já fazemos assim quase, porque há toda Doença uma... que se vê e a que não se vê Exatamente, também. há toda uma panóplia de comorbilidades que é preciso gerir e que o doente tem um papel muito importante a gerir. Precisamente, pois é isso. E que papel é que é esse o do doente e, como é que, e qual é a importância desse papel do doente? Então, o doente foi o que eu disse, tem que cumprir com a prescrição, não deve faltar às consultas e o papel do doente aqui há vários níveis o papel do doente também é informar sobre a doença, também ser um fator de proatividade, trazer os doentes, associar-se à Pessoal Portugal, ajudar a combater os mitos. O papel do doente é também, se vai a uma farmácia hospitalar, se não lhe dão um biológico, também deve reclamar, tem que ser proativo, não pode ser um espectador. É uma parte dessa equipa também, o doente, cada vez mais. E também é bom que estimulemos o doente, e primeiro que o eduquemos, acho que os doentes já sabem. E depois que saibam estar à altura, também, porque também estamos a falar de medicamentos extraordinários, é como costumo dizer ao doente, nós ainda já não andamos numa carroça, andamos num Maserati, num Ferrari, e é preciso ter mãos para o conduzir. O doente também tem que ter responsabilidades, também tem que estar à altura do que lhe estamos a dar. Ser proativo. Nessa gestão do Maserati. Para que haja uma boa gestão dos recursos, exatamente. Depois gerir para conduzir bem o Maserati para não se despistar ali na aula. Se tudo correr bem, a viagem corre sempre muito bem, não é? Muito bem. Renata, o Paulo Freire falou muito do tema da estigma social, do impacto psicológico. Qual é, na sua opinião, o impacto mais comum, ou seja, que situações mais comuns é que encontra quando está a falar com doentes e se calhar fazer um bocadinho também a ponto com os jovens, que são aqueles doentes que nós temos estado a targetizar, passar a expressão em inglês, nestes últimos anos no trabalho da Pessoal Portugal. Boa tarde, antes de mais obrigada pelo convite e por fazer parte aqui deste painel e estamos aqui numa equipa mais do que multidisciplinar, interdisciplinar, não é? Porque agora estes novos conceitos são muito importantes, não é? Não tanto da multidisciplinaridade, mas da interdisciplinaridade, e estarmos aqui todos em par. E uma coisa que o Paulo estava aqui a dizer que é muito importante, que é, às vezes falamos do doente no centro, mas o doente não é no centro, faz parte da engrenagem. E esta ideia de egocentrismo também, às vezes, que o doente fica no centro e que estamos todos nós aqui à volta a rodear, não faz parte também, não é? E é muito importante o doente também fazer parte deste processo. Relativamente a mim, o doente às vezes é encaminhado pela dermatologia, chega também muitas das vezes para a reumatologia, também caminha, mas às vezes o doente também chega sem diagnóstico por perturbação de ansiedade, acontece muitas das vezes surgir. Também acontece na consulta de sexologia, muitas das vezes pelas lesões dos genitais e a pessoa ter uma grande dificuldade a nível da sua sexualidade. E muitas das vezes também o incoming acaba por ser também para a consulta de dermatologia, porque isto causa uma grande perturbação na vida pessoal e na vida da ligação, da intimidade também a nível afetivo. Relativamente aos jovens que estamos aqui a falar, se estamos numa altura de alguma fragilidade emocional, de um processo em que muitas das vezes estes jovens estão a iniciar a sua vida sexual, isto é mais um fator. Estigma, estamos aqui a falar. Nunca se falou tanto de doença mental, acho que é uma altura como nunca para podermos discutir estas questões aqui associadas também com a pandemia veio falarmos de saúde mental, toda a gente fala de saúde mental, mas falamos de saúde mental em que moldes? Estamos a falar essencialmente muito de perturbação da ansiedade. O que é isso? Tem a ver muito com aquela questão que, associada também às doenças de pele, vem o que? A escalada inflamatória. A escalada inflamatória está muito associada à perturbação da ansiedade, que aumenta os processos inflamatórios, e isto é aquela questão, mais uma vez, associada a tudo que temos vindo aqui a dizer, a interligação do doente também com tudo isto. Se um doente não está bem emocionalmente, vai ter mais processos
de lesão, não adere tanto ao tratamento, emocionalmente também está mais frágil, não é? Acho que aqui os colegas também podem dizer. O facto de fazer um drop-off, de desistir também, associado também tudo isto é maior. E acho que temos um doente mais compensado emocionalmente, mais estável, com uma melhor adesão também à patologia. Por outro lado, os jovens, é aquilo que falámos também no painel anterior, não é? Querem muitas das vezes que o doente seja aqui que o médico seja aqui um salvador. E a realidade é que também temos que responsabilizar o doente, o pai, a família, de que há do outro lado também uma interligação também com a equipa, que fazemos todos parte desta engrenagem para estarmos todos aqui juntos a trabalhar. Juntos a trabalhar, sim. E como dizia, é toda uma engrenagem, não é? Eu perguntava-se como é que, na sua experiência, tem sido vivido este autoconhecimento dos jovens, dos doentes, de que está na altura de ter um apoio psicológico, de que a altura de de procurarem esse apoio, porque a estabilidade mental, a saúde mental já não está tão bem. Há quem adira mais, quem é que vai mais ter consigo, no âmbito da psoríase, como é óbvio. Consegue fazer aqui uma estratificação, quase? Tenho alguma dificuldade às vezes. Acho que os jovens procuram esta gama de jovens entre os 17 e 20 anos vêm por iniciativa. Acho que há uma maior redução do estigma no jovem adulto. Não tenho essa noção, por exemplo, no adulto maduro. Porque também é muito mais difícil falarmos destes temas, porque não é tão fácil. Ou seja, acho que também se trabalha, lá está, estas campanhas também, como o Pessoal Friends, e tudo isto vai também desestigmatizar também muito estas questões, o que torna mais fácil também o jovem de vir. Nunca é fácil podermos falar nisto nas escolas, não é? A saúde mental começou a ser transversal. E acho que os jovens já procuram e pedem aos pais. E os pais, felizmente, não é? Também têm esse acesso com mais facilidade. Às vezes é difícil nos acessos primários, não é? Mas acaba por haver na escola psicólogos, acaba por existir. Ou seja, eu acho que os jovens têm mais facilidade no acesso à saúde mental. Por outro lado, nunca tivemos uma incidência tão grande de perturbação da ansiedade. A perturbação da ansiedade não é recente, também temos de ter essa noção de que veio porque veio uma pandemia. Não é verdade, ela sempre existiu, mas nunca tivemos tanta sensibilidade para fazer tão bons diagnósticos. Ou seja, temos muita sensibilidade para o diagnóstico hoje em dia, o que quer dizer que também temos facilidade em tratar com mais celeridade também estes processos. E que tratamentos, que apoio é que existe para o doente? E aqui se calhar até faço uma pergunta mais direcionada até ao conhecimento que terá sobre o que é que está disponível no setor privado. Se calhar há muito mais interligação no Serviço Nacional de Saúde. Como é que tem sido esta interligação entre a dermatologia e a psicologia e a saúde mental nestes dois ambientes? Vá lá. Como é que é feito esse reencaminhamento? Bom, eu posso falar naquilo que é a minha experiência. Naturalmente. Eu trabalho no setor privado, não é? Acho que trabalhando, sinto-me, quando às vezes vou falar em simpósios, ou as pessoas acham que às vezes não acreditam, eu sinto que às vezes é um bocadinho unicórnio. Mas a realidade é mesmo esta. Trabalhamos em equipa multidisciplinar e as coisas acontecem. E quem está aqui, que trabalha comigo, sabe que acontece mesmo. Por muito difícil que às vezes sejam, o querer do doente é o principal fator. Se um doente não quer ser encaminhado e não se quer tratar, não há milagres, não é? Naturalmente. Agora, quando existe uma prevalência de um doente motivado, quer para uma adesão terapêutica, psicoterapêutica, da reumatologia, a verdade é que o doente melhora, fica com menos dor, associado, por exemplo, à doença reumatismal, e isso é uma das coisas que estão estudadas, e também a melhor adesão também ao tratamento da dermatologia, com melhores adesões e menos lesões a nível dermatológico. Por outro lado, eu acho que a equipa, tudo melhor. Um doente equilibrado tem menos doença, manifestação de menos doença, anda menos tempo em tratamento, com menos gastos. Acho que não consigo ver qualquer tipo de efeito negativo na equipa multidisciplinar.
há um gasto efetivo do investimento inicial, mas a médio, longo prazo, acho que todos temos que concordar que estamos aqui, que o doente vai ter um gasto de menos dinheiro efetivo, de menos tempo e de menos sofrimento. E é isso que nós queremos, é que o doente também esteja com menos sofrimento, quer de esfera física e emocional, que no final de contas é tudo o mesmo, não é? E até passar-lhe já a palavra. Eu gostava só de acrescentar aqui um comentário. Nem sempre há um gasto inicial correspondente ao consumo de recursos. Por exemplo, na nossa unidade, na consulta multidisciplinar de dermatologia e de reumatologia, que funciona por referenciação interna, ou seja, quando os dermatologistas com quem eu trabalho entendem que é do benefício do doente ter uma destas consultas multidisciplinares, o doente é visto pelas duas especialidades no mesmo dia e paga apenas uma das consultas. E por isso nem sempre este trabalho em equipa multidisciplinar corresponde a um gasto acrescido de recursos por parte dos doentes. Passa pela nossa boa vontade. Nós isenta a consulta. Claro. Exatamente. E pegava em si exatamente, quer dizer, passa a expressão, por falar da doença reumatológica na psoríase, não é? Na doença psoriásica. É uma das manifestações, das comorbilidades, é talvez aquela que é mais reconhecida, e corrijam-me todos, por favor, aquela que é mais manifestamente conhecida. A que é que o doente deve estar atento na evolução da sua psoríase quando ainda não tem esta manifestação reumática? Eu acho que é uma excelente oportunidade. Primeiro, boa tarde a todos, obrigada pelo convite para aqui estar. Acho que é uma excelente oportunidade dentro do tema deste ano de cativar os adolescentes e chamar a atenção dos adolescentes para deixar cair aqui um mito de que os reumatologistas só tratam doenças de uma fase mais avançada da vida. Isso não é de todo verdade. As doenças reumáticas acontecem em qualquer faixa etária e a artrite psoriásica é um exemplo de uma destas doenças que acontece em idades jovens. E por isso essa é, se calhar, a primeira mensagem que eu gostava de passar aqui também no âmbito daquilo que está a ser celebrado este ano pela PSOE Portugal. O doente com psoríase deve estar atento, sem dúvida, às suas articulações. Não sei se é a comorbilidade mais frequente. Eu acho que as alterações emocionais e de saúde mental serão a comorbilidade mais frequente. Diria que, se calhar, as manifestações articulares, a artrite psoriásica será, se calhar, a segunda comorbilidade mais frequente nestes doentes. É indispensável fazer o rastreio das queixas articulares quando é feito um diagnóstico de psoríase. E há alguns tipos de psoríase que se relacionam com maior frequência com a presença de manifestações articulares. A psoríase das áreas genitais, a psoríase do couro cabeludo e a psoríase das unhas. Não quer dizer que outros tipos de psoríase não possam fazer-se acompanhar da artrite psoriásica, mas particularmente nestes casos vale também a pena fazer o rastreio. E o rastreio passa por perceber há ou não dores nas articulações. Não é suposto as articulações doerem, nós não sentimos no dia-a-dia que temos articulações. Claro que um doente com psoríase pode ter outro tipo de dor do aparelho locomotor. Estima-se que cerca de 80% da população ao longo da vida vai ter, por exemplo, uma dor lombar. E todos nós sabemos, se fazemos um esforço, empurramos um móvel, damos um jeito, corremos para o autocarro, podemos ressentir-nos, fazer uma dor lombar, que ao final de 2 ou 3 dias começa a passar. Mas se há queixas nas costas, seja na lombar, seja na coluna cervical, seja a meio das costas, que são constantes, por episódios repetidos ao longo do tempo, que são mais frequentes, por exemplo, durante a noite ou de manhã quando acordamos, e que dão alguma prisão de movimentos quando acordamos que se mantém ali até meio da manhã, é um sinal de alarme e se calhar convém procurar um reumatologista ou falar com o dermatologista assistente ou com o médico de família, que habituados a gerir esta doença saberão quando é que vale a pena referenciar a uma consulta de reumatologia. Mas depois tudo isto se torna mais complicado porque a artrite psoriásica é uma doença muito heterogénea, muito variável de pessoa para pessoa. E para além das costas, qualquer outra articulação do nosso organismo pode aparecer inflamada. E são muitas articulações. Muitas articulações. E muitos tendões. Porque às vezes não são só as articulações, são também os tendões. E por isso temos que estar atentos aos ombros, aos cotovelos, aos punhos, aos dedos das mãos, aos joelhos, às ancas, que às vezes é difícil de perceber, mas onde é que é a minha anca? É na virilha, habitualmente, ou uma dor no joelho pode vir da anca. E depois, quantas vezes nós não ouvimos na consulta, a semana passada bati com o pé na cadeira e só uma semana depois é que o dedo me começou a inchar. Não tem nada a ver, eu bati com o pé na cadeira uma semana antes e nós tentamos sempre relacionar, arranjar-lhe uma causa e efeito para o que se passou, mas aquilo que aconteceu a semana passada não tem nada a ver com isto. E eu tenho o dedo vermelho, inchado, inflamado, o chamado dedo em salsicha, e é uma manifestação da artrite psoriásica que nós devemos valorizar e que motiva a procurar um reumatologista. E por isso eu diria que dores nas costas,
um dedo inchado, uma articulação com dor, inflamada, sempre pior durante a noite ou de manhã quando acorda, ou que me condiciona os movimentos, deve chamar a atenção porque podemos estar perante uma artrite psoriásica. Isto não só num doente com psoríase, porque eu tenho psoríase, por acaso até não tenho queixas nas articulações, o meu irmão por acaso também tem uma psoríase, mas o meu pai também tinha, e tenho uma irmã que não tem nada na pele, é a única da família, por acaso não tem nada na pele, mas tem queixas articulares. E pode ter uma artrite psoriásica, porque é possível ter manifestações articulares sem ter psoríase naquele momento. A psoríase pode aparecer depois, pode nunca aparecer, até porque depois eu começo a tratar e os medicamentos travam a progressão depois da doença de pele. E por isso, mesmo quem não tem psoríase, familiares doentes com psoríase, têm que estar atentos às suas articulações, porque podem ter uma artrite psoriásica sem a psoríase de pele. E levantou agora um tema que até me levanta aqui alguma curiosidade. E no caso de pessoas que não têm sequer família, não têm qualquer relação com ninguém com psoríase e têm algumas queixas articulares, como é que é feito esta despistagem para perceber se nós estamos perante uma psoríase? Acontece na nossa prática clínica, aparecer doentes com queixas articulares, que nós fazemos o diagnóstico de artrite, ou seja, tem queixas articulares, nós confirmamos que de facto há uma doença inflamatória das articulações e depois queremos perceber que doença inflamatória é aquela. E a artrite psoriásica tem, de facto, ali algumas características particulares que nos fazem desconfiar, mesmo quando o próprio doente não tem psoríase ou não tem uma história familiar de psoríase. E que são, de facto, estas queixas de dor inflamatória nas costas, este dedo em salsicha, algumas inflamações de tendão que clinicamente nos deixam dúvida. Nós pedimos ecografia e na ecografia tem algumas particularidades na descrição de inflamação que nos levantam a suspeita da doença. Podemos não ter um diagnóstico com 100% de concordância, mas temos uma suspeita muito forte de que é uma artrite psoriásica e tratamos neste sentido. E é importante explicar que, embora o diagnóstico não seja definitivo, não posso dizer com segurança que seja uma artrite psoriásica, o importante é tratar. O importante é tratar porque estas doenças não tratadas acabam por deformar as articulações, condicionando a incapacidade. São doenças sistémicas, aumentam o risco cardiovascular, da ocorrência de eventos cardiovasculares, e por isso mesmo nesta fase, se calhar ainda indiferenciada, o que eu quero é não deixar evoluir a doença. Claro. E por isso mais importante do que esperar uns anos para ter um diagnóstico, é desde logo começar o tratamento. Para conseguir a remissão da doença e com isso prevenir todo o dano que iria acontecer caso a doença não fosse tratada. E exatamente o tratamento, e aproveito esta palavra-chave foi passado para o Tiago. Como está? Boa tarde. O tratamento tem evoluído muitíssimo. O Jaime e a Pessoa Portugal diz sempre que não tem cura, mas tem tratamento. Em qualquer forma de psoríase tem tratamento, é importante ressalvar isto e cada vez mais o tratamento está a garantir melhores resultados, como até dizia o Paulo, não é? Sim, Sofia, antes de mais queria agradecer o convite à Pessoa Portugal para estar aqui e dar os parabéns por tudo o que tem sido feito, porque de facto também tem feito parte deste caminho que temos visto na psoríase, que o Paulo também explicou, dos últimos 20 anos, em que a forma como a psoríase é vista e a forma como os doentes psoriásicos passaram a ser abordados mudou por completo. De facto, desde os últimos 20 anos, nós sabemos muito mais sobre a doença, nós médicos, os cientistas, os doentes sabem muito mais, isso é muito importante e as associações de doentes são fundamentais aqui. Falamos da importância do doente estar informado, saber quando estar atento a manifestações da doença, saber que deve ir ter com o médico porque há tratamentos disponíveis. Portanto, a informação também para o doente e os tratamentos mudaram da água para o vinho por completo. Houve uma revolução completa, terapêutica em muitas áreas da medicina, mas na psoríase foi, de facto, extraordinário. E muito interessante, tem liderado o aparecimento de medicamentos noutras áreas. Hoje em dia é interessante sabermos que muitos medicamentos novos que vão surgindo noutras patologias já apareceram primeiro também na dermatologia, na psoríase. E de facto houve uma grande alteração no tratamento. O Paulo explicou, até há cerca de 20 anos, utilizávamos essencialmente terapêuticas orais, moderadamente eficazes, com bastantes efeitos secundários, com a necessidade de utilizarmos de uma forma rotativa. O doente começava com uma terapêutica, fazíamos algum tempo para que não houvesse riscos e toxicidades e íamos rodando entre terapêuticas. E houve, de facto, uma grande revolução
na medicina e, em particular, na dermatologia e na psoríase, que foi o aparecimento destas tais terapêuticas biológicas que o Paulo falou. Eu digo muitas vezes aos doentes, estes biológicos não é nada de natural, não são produtos naturais, são medicamentos, como os outros medicamentos, injetáveis, que sofrem o desenvolvimento de qualquer outro medicamento, com todos os ensaios e investigação necessária, mas que nos trouxe uma coisa muito boa. Primeiro, são desenvolvidos especificamente para as doenças, neste caso para a psoríase, ou seja, o conhecimento que a ciência nos trouxe sobre o funcionamento da doença. Nós sabemos o que é que está a funcionar mal na psoríase, se é a célula A, se é a célula B, se é a molécula A ou B, e produzem medicamentos que são específicos para onde nós queremos, para o nosso alvo. E, portanto, ao serem muito específicos, são muito eficazes e também muito seguros. Portanto, esta foi a grande revolução. Nós deixamos de ter que andar a rodar de medicamento em medicamento com riscos de toxicidades para medicamentos que são não só muito eficazes, mas que nos permitem manter os doentes tratados anos e anos e anos. E, de facto, nós não temos uma cura, isso é uma mensagem importante, mas temos tratamentos e tratamentos muito eficazes, que nos permitem controlar os doentes muito bem e que nos permitem devolver a qualidade de vida que foi perdida com a doença, todo este impacto. É fundamental o apoio multidisciplinar e médico do doente, mas é fundamental o tratamento, porque o tratamento, a resolução das lesões que hoje em dia conseguimos, é que vai ter um impacto muito positivo em todo o impacto que a doença tem no doente. Portanto, de facto, estamos num momento totalmente diferente do que tínhamos há 20 anos. A pergunta tinha a ver se temos tratamentos para todas as formas, correto? Sim, isso é importante porque nem todas as formas são graves e, portanto, nem todas as formas têm indicação para estas terapêuticas biológicas ou outras terapêuticas orais, chamadas sistémicas. Não podemos esquecer que 80% dos doentes, mais ou menos 70%, 80% dos doentes, têm formas de psoríase localizadas. E, portanto, muitas vezes, nesses doentes, a terapêutica tópica é suficiente. Isto não significa que, se não for suficiente e a doença for localizada, não avancemos para a próxima opção, para o próximo passo, que pode ser a terapêutica biológica. Ou seja, nós temos um objetivo. O objetivo tem que ser o doente sem lesões ou praticamente sem lesões. Se a doença é localizada, até começamos com terapêutica tópica e também aí vai haver desenvolvimentos nos próximos tempos. Mas se não for suficiente, então damos o passo em frente. Não vamos ficar satisfeitos com um doente insatisfeito. E, portanto, eu diria que hoje em dia nós temos tratamentos para todas as formas de psoríase. Isso é muito importante. O que é importante é o doente saber que existe e procurar. Estou aqui num ponto que eu penso que é muito interessante e gostava de vos colocar a todos já em diálogo sobre esta temática, porque esta questão de começarmos por um tipo de tratamento, um tópico, eventualmente, se for uma psoríase mais controlada ou menos grave, em alguns doentes, mas depois haver aqui uma necessidade de avançar, também tem impacto nos doentes que se sentem um bocadinho cansados, talvez não à primeira vez, mas com a evolução da doença, da patologia, sentem-se um bocado cansados, frustrados mesmo. Como é que é feita esta gestão do doente e o que é que diriam aos doentes nessa perspectiva? Começava por si, depois passaria, obviamente, podem conversar, podem interromper-se, por favor. E de uma forma muito rápida, eu acho que é importante explicar ao doente desde o início qual deve ser a ambição do doente. Claro. Dizendo claramente que não há uma cura e, portanto, que há necessidade de um tratamento crónico. Estamos a falar de uma doença crónica. E isto da cronicidade é muito difícil do lado do doente. A ideia que se tem uma doença para a vida, de alguma forma, isto não é fácil. Portanto, este ponto tem que ser sempre discutido, mas dando a solução. E existem tratamentos. Pronto. E qual deve ser o objetivo? O objetivo é, de facto, devolver a qualidade de vida que foi perdida com a doença. E isso vem, essencialmente, pela resolução das doenças, pela resolução da doença articular, etc. E depois explicar o caminho que há, se a forma é mais ligeira. Vamos começar por aqui, mas se não for suficiente, temos a hipótese B, C, D e E. Naturalmente. Quer acrescentar? Eu acho que temos Está ótimo. tratamentos tão bons e agora já conseguimos, nesta primeira fase, arranjar tratamentos bons para todas as formas da doença. Mas agora vai haver outra evolução nos próximos 5, 10 anos, que é aquela que eu antevejo, que é quando
é que devemos avançar logo? Isto é, será que o doente ter poucas lesões na pele significa que a doença é tão benigna assim? Ou quando é que devemos logo começar a ser mais assertivos e proativos? Essa para mim agora é a nova questão. É como é que vamos tratar as formas moderadas a graves da doença? Estão a ser, como disse o meu amigo Tiago Torres, estão a ser levados a cabo ensaios clínicos e já estão até aprovadas moléculas, faltam ser comparticipadas. Já tratamentos que eu acho que estão ali na charneira entre os sistémicos convencionais e os biológicos, até terapêuticos por via oral, para essas formas moderadas a graves, porque para mim, depois o bom médico e o tratamento da excelência vai ser aquele que vai ser mais proativo. Pois, então, quando é que devemos começar a tratar esse doente, sendo custo-efetivo também, gerindo bem os nossos recursos? Claro que depois vai haver também mais investigação, mais novidades científicas, vai haver mais, talvez, biomarcadores, talvez haja uma análise no sangue que tenha um valor preditivo e que nos dê o tal mote, uma noção de prognóstico. o tal indiciador prognóstico, o valor preditivo de prognóstico, para que possamos ser proativos naquele momento H, portanto, aparecer no momento certo, na hora certa, com o tratamento certo, porque isso vai permitir depois também modificar a história natural da doença, ajusando para a frente. Isso vai ser extraordinário. Eu ainda no sábado apresentei no Congresso de Reumatologia um estudo, um ensaio clínico, já ensaios com biológicos, em que é possível definir um doente com um perfil de respondedor, se é um doente super respondedor, se é um doente que responde logo muito bem, por exemplo, um determinado biológico, já também uma visão, um vislumbre de que depois também se possa espaçar ainda mais, quase para chegar à terapêutica perfeita, que é com 3 ou 4 injeções por ano ter o doente livre de doenças prevenidas com comorbilidades. Isto é, portanto, não criar expectativas a mais, não ser demasiado... Mas neste momento também a ambição, eu acho que também passa por aí, é conhecer depois a doença no seu todo, o status inflamatório da doença, que determine qual o tratamento certo para a hora H. Para o momento certo. Há quem diga que, como disse a doutora Patrícia, o doente pode ter poucas lesões na pele, mas pode ter já dano cardiovascular, por exemplo. Exato. Pode ter, portanto, não esquecer as comorbilidades cardiovasculares, a própria Sociedade de Cardiologia já reconhece a importância à psoríase, e o professor Tiago Torres fez o doutoramento dele nessa área. Portanto, dar a conhecer tudo isto de forma a que, o que eu quero dizer aos doentes é que ter, às vezes, muitas lesões na pele pode não querer dizer que seja uma doença muito grave, muito impactante, mas também a reversa também é verdadeira. Eu acho que só com a análise no sangue, como fazemos para a diabetes, para o carcinoma da próstata, até nas doenças oncológicas, em que já há alguns biomarcadores, na psoríase depois também poderá haver biomarcadores, isso vai permitir para o doente X o tratamento X na hora X, alinhar tudo. Falta alinhar como se fosse um Tetris, um Lego, e encaixar melhor estas peças todas. Renata, o Dr. Paulo Ferreira está aqui a pegar num tema que me gera também aqui uma interrogação. Como é que se gera, ponto 1, a cronicidade, como é que se gera quando uma pessoa tem um diagnóstico, esta gestão de perceber e de lidar com a cronicidade, e por outro lado, vou já saltar, como é que se gerem esta questão das expectativas? Porque temos, todos os anos aqui no Encontro da Pessoa Portugal, falamos da evolução do tratamento, falamos do que é que existe, e eu penso que há sempre aquela expectativa de todos os doentes vão estar indicados para determinado para determinado tratamento, as inovações têm que chegar já e vão chegar já a todos. Como é que se gera tudo isto em termos da saúde mental, não é? O equilíbrio mental de viver com uma doença destas? Viver com uma doença crónica é sempre complicado, principalmente quando estamos a trabalhar com jovens, cada vez mais cedo os diagnósticos se fazem, e a verdade é que jovens, principalmente nestas idades, é aquela ideia que um jovem acha que vai viver para toda a vida, e é uma altura que ele é confrontado principalmente com a questão que não vai viver para toda a vida, mas também não vai morrer de psoríase. Sim. Ponto. Isso é a primeira coisa. Isso é um facto. Pronto. Depois há aqui que gerir também as questões das expectativas. E com estes avanços que estamos aqui a falar, existindo a hipótese de ter uma comorbilidade cada vez menores, não é? Com melhores controles, a qualidade de vida. Agora, a realidade também não podemos camutear, não é? Não vamos dizer que vamos ficar-se livres de uma doença. Não se pode também negar uma evidência. Gerindo a realidade à medida que ela vai surgindo, mas também a questão também não se pode também adorar a pílula dizendo que a pessoa vai deixar de ter uma...
Isso é muito importante, e pessoalmente acho que isso é muito importante, e acho que nenhum dos meus colegas estão aqui. Esta coisa de romantizar uma doença crónica, não podemos romantizar. É sofrimento. E estamos aqui a falar de sofrimento e de dor. E a dor, a nível da doença crónica, é comparável por estudos, e aqui facilmente aqui para a plateia, a doença crónica, e estamos aqui com doentes psoriáticos, com de certeza que vão concordar comigo, está em dor, de sofrimento, igual a uma doença como, por exemplo, uma neoplasia ou um cancro. Ou seja, estamos a falar de coisas mesmo sérias, não estamos aqui a brincar. Agora, é muito importante dar importância a estas questões, mas também não podemos aqui desvalorizar, mas também não podemos romantizar. É importante trabalhar, é importante aceitar estes processos, mas isto é como se fosse um luto. De repente a pessoa tem que ficar zangada, tem que ficar frustrada, tem que ter pena de si própria, tem que passar por estes processos todos, até ter um processo de aceitação, de responsabilização também pelo próprio, para aceitar também que tem este processo e fazer parte desta engrenagem. Isto é muito, muito, muito importante, porque este papel do profissional, que às vezes eu sinto isso nos jovens que querem culpabilizar ou responsabilizar o dermatologista ou noutras doenças crónicas, como na reumatologia também, o reumatologista que vai tratar, que vai cuidar e desresponsabilizando-se a ele. Também não temos que fazer todos parte disto, e isto é muito importante também discutirmos isto e termos esta percepção. O jovem está numa fase muito complicada, porque não é por qualquer razão que os jovens testam os limites, não é? Eles acreditam piamente, e todos nós que já tivemos, que acreditamos que viveríamos para sempre, não é? Mas a verdade é que temos uma média de vida, comparativamente com o nosso processo evolutivo, são 300 milhões de anos, isto é muito pouco, não é? Temos aqui uma gotinha muito, muito, muito pequenina. É bom aproveitarmos, sim, mas... Se calhar com calma. Com calma. Patrícia, esta fase de revolta, cansaço, sente-a também quando chegam os doentes à reumatologia e quando chegam mais novos? Há esta sensação de um jovem que, mas afinal eu tenho uma doença reumatológica? Como é que é isto? Até porque há o mito que os jovens não têm reumático, não é? Por isso, sim, isso acontece com muita frequência e nós temos ainda mais aos jovens que os envolver no tratamento da sua doença. E muitas vezes este trabalho envolve os pais, mas eu tenho muitas vezes necessidade na consulta, mesmo quando são menores, de pedir um momento em que os pais... Não quer dizer que se ausentem do gabinete, mas que me deixem falar a sós com o jovem, porque eu tenho que o envolver na gestão da doença, no tratamento da doença. E eu acho que não há outra maneira de tratar estas doenças a não ser gerindo expectativa. São doenças crónicas. Eu vou começar um medicamento que não sei se vai resultar, se não vai resultar. Eu espero que resulte sem ter qualquer efeito secundário, mas pode acontecer o pior dos dois mundos, é não resultar e ter efeitos secundários. Sim. E por isso eu acho que tudo isto passa por envolvermos o nosso doente jovem, menos jovem, mais idoso, na gestão da sua doença, explicando o que se passa neste momento é isto, o que eu quero atingir é isto, o medicamento pode ser este ou este, quando tenho mais do que uma opção, o que eu espero de bom do medicamento é isto, o que pode correr mal é isto, cabe-lhe se vigiar com a minha ajuda, entrar em contato comigo se as coisas não correrem bem, se não correr bem, vamos ter a alternativa B, depois a C, depois a D. Mas o que vamos ter no final, enquanto conseguirmos bons resultados, é uma qualidade de vida normal, a fazer tudo o que outra pessoa da mesma idade consegue fazer. E por isso, com doença controlada. Claro. E por isso acho que não é possível gerir a doença crónica sem que o doente esteja envolvido nesta engrenagem, como já foi falado, mas cabe-nos a nós também adequar as expectativas daquilo que a pessoa espera ou que nós podemos oferecer, explicando tudo o que pode correr mal, e eu acho que o final de cada consulta deve ser exatamente esta gestão de expectativa. O que eu posso oferecer é isto, o que eu espero nesta consulta oferecer é isto, voltamos a falar para perceber como é que as coisas estão a correr. E habitualmente o que nos pedem a nós é um plano a longo prazo, e eu isso não consigo fazer. Digo que não consigo. No fim do jogo. A longo prazo, prognósticos estão no fim do jogo. E ontem não correu bem para o meu lado. Mas não sei, eu não estou a falar de futebol. Não posso falar de futebol. De qualquer modo... Nós temos um problema com o futebol, as pessoas desta sala. Ai, não sabia, peço desculpa. Mas no fim do jogo as coisas acabam bem, sim, e acabamos todos amigos e a doença fica controlada. Durante o jogo há alguns percalços e isso tem que ser discutido, pois de facto gerimos expectativas, assegurando que no fim acaba tudo bem.
E quando são doentes mais jovens, há um escamotear, tive que falar um bocado devagar, dos sinais, um não ligar aos sinais. Aquilo que me falava há pouco de o pontapé na cadeira, que afinal não é isso que causa. É mais frequente os mais jovens escamotearem esses sinais? Há aqui uma variação ao longo das várias faixas etárias. As crianças não se sabem queixar. Sim. Não escamoteiam, mas não se sabem queixar e cabe-nos a nós ir à procura. E às vezes os pais ficam muito atrapalhados quando eu descubro alguma coisa. Mas eu não tinha visto que a mão estava assim ou que o cotovelo não esticava. Pois claro que não vi, não é médico, não é suposto fazer, é pai. Isso cabe a mim fazer, não é? E por isso as crianças, de facto, não escondem, mas não se sabem queixar e cabe-nos a nós procurar. Os adolescentes, se houver uma relação de empatia, se conseguirmos criar uma boa relação médico-paciente e uma relação empática, não escondem. Acabam por contar, por confiar, sentem que precisam de ajuda e acabam por confiar. E nas fases mais avançadas também, mas de facto, sem dúvida, acima de tudo o que tem que haver é uma relação empática com o médico assistente que está a seguir, e havendo esta relação, acaba por haver confiança, a confiança constrói-se e as pessoas acabam por verbalizar os seus medos. É preciso também pôr tempo na relação. Se calhar não conseguem numa primeira ou numa segunda consulta, mas com o conhecimento mútuo acaba por haver confiança para conseguir verbalizar os sintomas. Muito bem. Tiago, estamos a falar aqui de gerir expectativas e da evolução do tratamento. Já passámos de uma fase em que, como dizia o Paulo, 75 quase era um bom prognóstico, um bom objetivo há alguns anos. Agora já estamos com outros objetivos. Naquilo que sabe do desenvolvimento da investigação que está a ver, qual é o objetivo da investigação em termos de tratamentos e da inovação em termos de tratamentos? Eu diria que a longo prazo será a ideia de uma cura. A longo prazo. E chegaremos lá, é inevitável. Com a forma como evolui a ciência, será inevitável, é uma questão de tempo. É uma questão de conseguirmos perceber como é que conseguimos desligar de vez a doença. E já há algumas, e o Paulo abordou esta história da modificação da doença, portanto, já há alguns dados que nos mostram que se nós conseguirmos intervir em alguns doentes, que nos falta saber bem quais são, mas já temos pistas, num certo momento da doença, com um certo tipo de medicamentos, nós poderemos, de facto, modificar a progressão da doença. Portanto, nós começamos a aproximar desse caminho. Eu diria que hoje em dia, com as terapêuticas novas que têm saído, e claro que estamos sempre a falar, essencialmente, para doentes com formas mais graves da doença. Isso é importante chamar sempre a atenção, porque é essencialmente para esses doentes que estas terapêuticas, pelo menos numa primeira linha, são utilizados. Não quer dizer que noutros doentes não possam ser utilizados. E hoje em dia, com estas novas terapêuticas, nós de facto falamos daí que eu acho que nós podemos passar esta ambição terapêutica aos nossos doentes, porque os medicamentos que nós temos hoje nas mãos permitem-nos, na grande maioria dos doentes, estamos a falar de mais de 90% dos doentes, ficarem sem lesões ou praticamente sem lesões. Os tais 90% ou 100% de resolução das lesões. Isto é uma realidade. E, portanto, nós também devemos passar essa, na minha opinião, que temos essa possibilidade e que conseguimos chegar lá com o envolvimento do doente, fazendo tudo da forma mais correta, mas temos estas terapêuticas. A evolução está a avançar no sentido de conseguirmos ainda mais. Não vai ser fácil. Mesmo terapêuticas que estão prontas a sair mostram pequenas melhorias relativamente aos anteriores, mas já não. Ou seja, nós quando estamos quase a chegar ao cimo do copo, começa a ser difícil, não é? Chegarmos ao máximo. E, portanto, vamos vendo algumas melhorias ligeiras nesta grande eficácia, mas, acima de tudo, dá-nos outras opções. Ou seja, quando eu falei em várias possibilidades A, B, C e D, a verdade é que nós temos estas de vários fármacos muito bons e que sabemos que o doente, se deixar de responder ao fármaco A, irá responder provavelmente ao B ou ao C, ou seja, também ter mais opções nos permite também explicar ao doente que a longo prazo nós vamos ter várias possibilidades de o manter bem. Eu diria que, e para terminar, eu diria que talvez o que temos tido mais interessante em termos de investigação era o que o Paulo realmente abordou, que é esta modificação da doença. Ou seja, a possibilidade, com o que nós já temos disponível, de facto, no doente certo, dar uma pancada na doença
e a doença ficar adormecida por muito tempo. Nós já sabemos que há um período longo de adormecimento, estamos a tentar perceber se pode ser ainda mais longo. Se é permanente, pronto. Permanente mesmo. Ok. E arrisco a dizer que com a evolução da terapêutica na genética e por aí fora, se calhar daqui a alguns anos, esperemos nós haja já coisas... Eu diria que sim, com o que nós assistimos, e para quem eu tive a sorte de começar a minha atividade da dermatologia e com a psoríase no início da Revolução, o Paulo teve a dificuldade antes da Revolução, é uma verdade. Mas eu, estes 15 anos, 20 anos que consegui assistir, de facto, foi extraordinário o que se conseguiu fazer na psoríase. E foi possível fazer porque nós hoje sabemos muito bem o que é que se passa na psoríase, a parte genética, o que é que pode estar alterado, o próprio mecanismo da doença. Estes medicamentos atuam no sítio certo. Eu acho que atuando também na genética, na parte genética com o tempo, provavelmente vamos avançar numa cura, mas será geral à medicina. Sim, sim. E em termos de qualidade de vida e diminuição dos efeitos secundários, vem também aqui uma evolução nos tratamentos, e aqui pergunto aos 3, 4. Vem essa evolução, Paulo? Na qualidade de vida, diminuição dos efeitos secundários, maior facilidade. Acompanha a excelência destes tratamentos. Nós, para avaliarmos a doença antes de começarmos uma terapêutica, temos escalas para avaliar os impactos de toda a doença, desde aquilo que se vê. Para mim há 3 grandes tipos de coisas que convém mensurar, que é o que se vê, que é as escalas, o PASI, a gravidade da doença. Depois é ver a qualidade de vida, porque uma psoríase pode não ser muito extensa, mas atinge só as unhas e as articulações das mãos, portanto tem um PASI muito baixo e a doença é gravíssima. Um músico, ou numa pessoa que trabalha num restaurante, ou um recepcionista de um hotel, portanto, essas são as tais escalas de qualidade de vida. E depois é a questão das comorbilidades. Portanto, nestas três vertentes, há doentes que têm estes 3 muito mal, e esses doentes começam com o biológico, e tem até diferença com estes novos, com os anti-L23, e depois há aqueles doentes que têm... Está todo um espectro, por isso é que nós existimos, que é para saber dar o medicamento certo ao doente certo na hora certa. Isso na escala de vida. Eu não estava aqui a pensar, quando o Tiago estava aqui a falar, eu quando comecei a minha especialidade em Santa Maria, isto era impressionante, porque eu lembro que nós quase não ligávamos aos doentes com psoríase. Havia lá doentes, todos pareciam homens de neve, todos brancos, que eles entravam na cabine e sabiam entrar a fechar a cabine. E aqui o senhor de um barral, que o senhor é que se via na cabine e ia-se embora, quase nem dizia, só falava lá com a funcionária para ter a hora certa para ir. Nós não tínhamos pouco para oferecer aos doentes, eles andavam resignados, o senhor ria-se, e depois fazia fototerapia 30 ou 40 sessões, depois no verão tinha uma trégua, mas era a vida dele. E agora não, agora já tenho doentes, vou falar com o doutor, cá estes medicamentos novos e tal. Fui ao site da Pessoal Portugal e aqui o meu vizinho também já diz que anda tudo impecável, não falta ao trabalho. O que é isso? Que injeções são essas? E os doentes já vêm à procura disso. E depois também há o reverso da medalha. Também há doentes que têm formas muito leves da psoríase, pensam que eu lhe vou dar uma injeção que os vai curar. Portanto, é a gestão das expectativas. Portanto, é que manter a serenidade. Eu acho que as notícias são muito, muito, muito boas. Eu acho que nunca pensei, quando ia à especialidade, em 2000, e quando depois comecei a trabalhar com estes doentes, passados 20 anos, tivéssemos tão bem. Essa é que é a verdade e essa, sinceramente, é a minha percepção, porque, de facto, ainda hoje ouvi... Como não faltem aqui à Assembleia Geral de manhã, apesar de ser sócio da Pessoal Portugal, estive a dar consultas de manhã aqui na Marinha Grande e já vi doentes tratados com biológicos. Nós já nem usamos na psoríase. Um doente com doença Behçet, com o Mira, isto é, há outros biológicos em que a psoríase foi, digamos, a psoríase é vista quase como o menino bonito das doenças autoimunes ou imunomediadas crónicas, em termos de medicamentos tão excelentes. Portanto, eu não quero, sou uma pessoa otimista e não gosto de estar aqui a dizer para os doentes estarem muito preocupados e muito tristes. Têm que estar preocupados, têm que estar. Eu acho que têm que ter a noção de responsabilidade, consciencializar e procurar ajuda e acreditar que também há cada vez mais médicos que estão mais dedicados a esta área. Há muita subespecialização na própria dermatologia, na própria reumatologia também há médicos que se dedicam mais à artrite psoriásica, outros à artrite reumatoide, outros à doença Behçet, etc. Na medicina interna, portanto, esta visão
do ser assertivo, como em qualquer área da nossa atividade, hoje em dia, os advogados, há direito à família, há direito comercial, há direito fiscal. Portanto, na parte da doença autoimune, os médicos estão muito capacitados para tratar o doente na hora certa. Falta, para mim, a grande questão nem está nos médicos, é uma questão mais político-administrativa, está na falta de consultas, está na falta de oferta para os doentes, está nos doentes, esses sim que sofrem, os doentes das ilhas. Eu passei férias nos Açores e vi o que é ter psoríase lá. Eu saí de um hotel quando reconheceu-me e veio ter comigo a chorar, a dizer que era uma injustiça, porque não tinha dinheiro para vir a Lisboa tratar-se, porque lá não conseguia os biológicos, porque lá os hospitais não compravam. Portanto, este é que é o lado mau para mim, quem diz isto, que é uma questão mais política, que nós não conseguimos controlar. E estar atentos a isso. Penso que a pessoa de Portugal também pode pensar em fazer. Hoje eu já cheguei à Madeira a fazer uma sessão de esclarecimento da psoríase, fiz no centro comercial, tive muita gente. E temos que ir aos Açores, temos que também ajudar os outros. Portanto, acho que não são só os doentes de Lisboa, de Leiria, de Coimbra, do litoral, da faixa litoral, que merecem ser bem tratados. Acho que todos merecem ser bem tratados. E para mim, neste momento, talvez seja até a questão mais premente de todas. É não nos esquecermos daqueles que estão mais carenciados. Naturalmente. E aquilo que referia também dos doentes falarem quase, conheço uma pessoa que está a fazer o medicamento, recebe uma injeção por mês ou por ano e está muito bem, eu também quero esse. Isso cada vez mais está a acontecer nas vossas consultas? Claro. Nós temos que gerir isso, claro. Como é que é feita essa gestão, Tiago? É uma gestão complicada, mas que eu acho que a conversa é muito importante e a empatia e o tempo. O tempo é muito importante. E é preciso tempo para estar com o doente e falar com o doente. Eu acho que é sempre importante tentar explicar que existe um tratamento específico para cada forma de doença e para cada doente. E nós temos que entender, muitas vezes, doentes que nos chegam à consulta com essa ideia, têm pouquíssimas lesões de psoríase, e que pretendem fazer uma terapêutica biológica, porque o vizinho faz a terapêutica biológica. Até não quer dizer que não vá fazer. Não quer dizer que não vá fazer. Mas à primeira observação, percebendo o doente, falando com o doente, percebendo o impacto do doente, nós temos sempre que medir os riscos e os benefícios. Nós, quando falamos de terapêuticas, como estamos a falar, nunca podemos esquecer que também existem sempre riscos. É verdade que as novas terapêuticas têm aparecido, têm vindo com mais eficácia e com mais segurança. Mas isso não significa que não tenham riscos. Qualquer pessoa que tem que fazer qualquer medicação corre um risco. Se nós tivermos de tomar um anti-inflamatório por causa de uma dor durante uma semana, corremos um risco. Se tomarmos um Benuron, se tomarmos um antibiótico. Portanto, há sempre um risco associado à terapêutica. E é esta avaliação que nós temos de fazer com o doente, não é sozinhos, é com o doente, do risco e o benefício de utilizar essas terapêuticas no doente. E eu posso dizer que tenho muitos doentes que chegam com essa ideia, saem com uma terapêutica tópica e saem bem e ficam contentes porque foi suficiente para eles. A terapêutica tópica obriga, e isto é muito importante, esta participação do doente na sua gestão da doença. Na terapêutica tópica é muito importante. Sabemos que a adesão à terapêutica tópica é difícil e está diminuída, mas também aí nós temos um papel, o doente tem um papel, mas muitos doentes estão perfeitamente controlados com esta terapêutica e em total segurança. Portanto, acima de tudo, necessita de uma relação médico-doente que consiga passar esta mensagem. É uma relação de confiança de equipa também. Sim, de equipa e de confiança. E também é por isso que eu acho que nós devemos explicar ao nosso doente qual é o panorama que nós temos em termos de tratamento para ele a longo prazo. E o que é expectável. Que é exatamente fazer uma vida semelhante a alguém que não tem psoríase. Nós não podemos oferecer menos do que isto. Claro. E, portanto, mas nós podemos alcançar isto não é logo com uma terapêutica injetável ou sistémica, que também vai poder trazer os riscos e os efeitos secundários que já foram falados. Portanto, acima de tudo, é ter uma conversa aberta, franca com o doente, perceber quais são os objetivos do doente, tentar explicar o que é que nós podemos oferecer atualmente com o que temos disponível e chegar a uma decisão conjunta final. Muito bem. Renata, quais são as principais ansiedades, preocupações ou expectativas que os doentes têm relativamente à terapêutica?
Da sua experiência, claro. Uma das questões é a cronicidade. E é para sempre? É. Já é, não é? Por enquanto. Por enquanto, não é? Tanto quanto sabemos. Quase sempre. É a grande dificuldade. Por exemplo, e que surge cada vez gente mais jovem. Depois é a questão da adesão. Nota-se muitas das vezes desistências, agravamento com dor, na questão da reumatologia, agravamento com dor. Muita associação com a dor está sempre a ver com a questão emocional, e erradamente, muitas das vezes tem a ver mesmo com processos inflamatórios. E depois voltamos sempre a entrar num esquema que piora, e com processos de... Que nunca mais saímos daqui se não existir uma adesão. Lá está, é uma questão de que o doente tem que estar empenhado também neste, seja pelo processo tópico, seja pelo biológico, seja pelo... É importante a adesão de que temos uma doença que neste momento é crónica, mas que estamos todos a fazer o melhor possível para que as coisas resultem. Para quê? Qualidade de vida. Isso é muito importante. Qualidade de vida. Para estarmos o melhor que podemos naquilo que temos para oferecer hoje. É correto, certo? E há muito o lado contrário, pergunto. Ainda há muito pessoas com psoríase que têm as lesões, que têm as manifestações, mas que optam por abraçar uma postura, optam, ou mesmo sem optar, mentalmente abraçam a postura de eu sou assim, faz parte de mim, tenho aqui estas câmaras, não é preciso tratamentos. Eu noto que existe agora uma nova, vou dizer, moda de coisas pelo natural. E isso é assustador. Pronto, só tenho isto para dizer. Ok. Acrescente. Não, eu acrescento porque há doentes, todos nós temos doentes que estão mal, que nós explicamos que estão mal, mas que percebemos que do outro lado não há essa percepção que estão mal. Mas eu tenho a ideia que é porque não sabem que podem estar bem. Eu acho que é essencialmente isso. Daí a questão da informação, da necessidade de saber que existem opções. Porque eu também, se não souber que posso estar melhor do que estou agora, vou-me resignar. Não é? E, portanto, eu até acho que está a diminuir esse tipo de doente, o número de doentes que nós claramente percebemos que não estão controlados, mas que não estão propriamente... até podem estar verdadeiramente desagradados, mas não o expressam. E eu acho que isso está a diminuir porque não há dúvida que nos últimos anos a informação sobre a doença tem aumentado muito e não só a sociedade em geral, os não doentes como os doentes sabem mais sobre psoríase. E uma das mensagens que tem passado é que há opções terapêuticas, portanto há algo que se pode fazer. Portanto, eu acho que esse tipo de doentes vai começar a diminuir. E há maior literacia para a saúde, cada vez mais. Eu acho que cada vez existe maior, mas acho que é fundamental cada vez mais existir aquilo que foi literacia para a saúde. Temos que investir ainda mais nessa formação. Nós, antes, eu durante 10 anos, o número redondo, fazia umas jornadas de psoríase de divulgação em Lisboa, só que era sempre num fim de semana, ali junto a este Encontro Pessoal Portugal. Depois pensei, agora é a altura de passar o trabalho aqui para o meu amigo Tiago Torres. Ele agora já faz no Porto. Está a antecipar sempre. No primeiro fim de semana de março. Isto é, já estamos a pôr em 2 focos do país, já estamos a duplicar e a amplificar este trabalho. Neste ano tivemos 1000 e tal visualizações, não foi? Temos pessoas... mais de 1000 inscritos, 800 presentes. Podem acompanhar também depois online. Isto é, nós temos que melhorar. Aquilo que nós estamos a fazer é muito bom, mas ainda depois temos que começar a fazer no interior também. Depois temos que ir aos Açores. Portanto, nós temos que ser exigentes e nunca estar satisfeitos com o que fazemos. E pôr pessoas a seguir o nosso trabalho. E eu faço, se calhar, aqui, já que fala nas ilhas, faço uma pergunta que até fiz há pouco, de certa forma, ao Pedro Menos Bastos. Qual é o papel de sensibilizar os colegas que não são especializados em psoríase, dermatologistas ou de outras especialidades, ou de medicina geral familiar, medicina interna, para reconhecerem e referenciarem? Pois, porque esse é o problema. Eu vou aos Açores, vou a Ponta Delgada, há 2 colegas de dermatologia, que depois já não estão no hospital, têm clínicas privadas. Depois, nas clínicas privadas, ver um doente com uma psoríase lá muito arrastada, são doentes que demoram algum tempo a ver, ou existe atenção. Quer dizer, eu deixei um consultório e dediquei-me à psoríase. Fiz uma consulta de psoríase logo em 2009. Isto é, também podemos, o que é que queremos fazer para as nossas vidas, e esses doentes lá têm poucas ofertas e esses médicos também não conseguem fazer tudo. Claro.
Claro. Diga. Esse ponto é muito importante e eu gostava de reforçar, porque está claramente estudado e demonstrado que na psoríase e noutras doenças, mas na psoríase em Portugal, que na psoríase existe um enorme subtratamento. O que é que isto significa? Significa que os doentes estão a ser subtratados, ou seja, não estão a receber a terapêutica que deviam receber para a sua gravidade. Ou seja, doentes que têm formas moderadas a graves e que estão a fazer tópicos, por exemplo, ou que não estão a fazer nada. Isto está bem demonstrado. E em breve até iremos apresentar dados de Portugal. Isto tem dois grandes fatores. Tem um fator que é a falta de informação do doente. O doente não sabe que existem tratamentos e, portanto, não procura. E aí nós tratamos exatamente desta forma, com informação ao doente. E depois existe a nossa culpa, a culpa dos dermatologistas neste caso, que é o dermatologista que não usa o fármaco que devia utilizar. O doente é grave e por múltiplas razões, algumas que o Paulo abordou, não utiliza o fármaco, ou porque não é a área que se sente mais confortável, porque está dedicado a outras áreas, e portanto o doente psoriático não é propriamente o doente que ele está mais habituado a tratar, não está tão habituado a ouvir. Isto pode acontecer com qualquer um de nós, com áreas que nós não dominamos, que devemos é referenciar o doente aos colegas que são dessa área, que eu acho que é uma coisa que ainda nos falta um bocadinho em Portugal. Eu claramente há áreas da dermatologia que não faço, referencio esses doentes, se me procuram, vá procurar aquele meu colega, porque é alguém que nessa área faz muito bem. O mesmo deve acontecer na psoríase. Eu acho que qualquer dermatologia deve ter competências para tratar, portanto, eu acho que qualquer dermatologista que queira tratar deve fazê-lo, mas também é importante que, quando acontece não ser a área, que de alguma forma consiga explicar ao doente, olha, essa não é a minha área, vá ter com esta ou aquela pessoa, porque aí vamos diminuir claramente o subtratamento, que é um problema muito importante na psoríase, noutras doenças também, mas muito importante na psoríase. E pergunto, Patrícia, há impacto deste subtratamento, ou desta, quer do subtratamento, quer do facto das pessoas pensarem que estão bem? Há impacto na evolução e na evolução para a artrite psoriásica, ou é diferente? Porque no fundo estamos a deixar a doença evoluir e nós sabemos que a doença articular aparece algum tempo depois, na grande generalidade das pessoas, algum tempo depois do aparecimento das primeiras lesões de pele, e se começarmos a tratar as primeiras lesões de pele podemos prevenir o aparecimento da doença articular. Nem sempre assim será, não será assim em todos os doentes, mas isto é de facto uma realidade que pode acontecer. E eu trabalho num serviço onde os gabinetes são conjuntos com colegas de ortopedia, e ainda esta semana um colega de ortopedia me pede ajuda e me pede para ir ao gabinete dele, onde por acaso estava um doente, que ele me diz, olha Patrícia, preciso da tua ajuda, tenho aqui este doente com uma inflamação do joelho, isto não é para mim, é para a tua consulta, eu não vejo aqui mais nada. E eu pergunto, então não tenho nenhuma doença conhecida? Não tenho nada. Um jovem de 40 anos? Não tenho nada. Então e na pele? Sim, tenho uma psoríase. Está bem. Uma psoríase não tratada, que a pessoa não relacionava, tenho 40 anos, não tenho doença, afinal tenho uma doença de pele. Pronto, então já sabemos o que se passa consigo, o que se passa no seu joelho está relacionado com a sua psoríase, vamos tratar a partir de agora. Por isso, sem dúvida que isto é muito importante, as pessoas não podem negligenciar a sua própria doença e devem entender que é indispensável serem tratados, porque podem prevenir toda uma série de complicações. E eu aqui dei o exemplo do joelho, mas há todo o resto, não é? O impacto social, familiar, da saúde mental, e falei da comorbidade articular, mas há outras, há o olho, há o intestino, há várias coisas a terem atenção. A pele não é só a pele e convém tratar precocemente quando é a primeira manifestação a aparecer. Muito bem. Eu vou fazer a mesma pergunta a todos e vou dirigi-la a cada um, porque aquilo que eu gostava de saber é o que é que diriam, ou o que é que podem dizer agora a um jovem, uma pessoa, jovem, menos jovem, que é diagnosticada há pouco tempo com psoríase. O que é que diria, Paulo? Explicava-lhe que tinha uma doença crónica que foi o que eu disse no princípio, que hoje é encarada como um conjunto de doenças que se pode ver mais na pele e que se tem, e o caso que a doutora Patrícia agora reportou é a prova de que ainda há muita má informação, não informação, e que este nosso caminho não está longe de estar feito.
estamos no bom caminho, mas temos que continuar a trilhar esse caminho. Portanto, que é informar sobre a doença, dizer que há tratamento eficiente para a doença, porque há jovens que escondem a doença por vergonha, atenção. E há jovens que se isolam, e com isto a pandemia isolam-se ainda mais. E nós não abordámos muito esse lado obscuro, também é a realidade, que isso também depende um bocadinho das personalidades das pessoas. Pois cá está, a multidisciplinaridade, a procura da psicologia clínica, o apoio, talvez, é ver um doente como um todo. O que eu acho que deve passar é esse, é que há tratamentos muito bons, hoje em dia conseguimos ter o doente livre de lesões, há tratamentos para todas as formas de psoríase, seja qual for o tratamento, e depois cabe ao médico decidir o tratamento adequado para o doente, para a gravidade da sua doença, não esquecer nunca aquelas 3 vertentes que eu disse, que é a gravidade da doença na pele, o impacto na qualidade de vida e as comorbilidades que estão escondidas e que não se veem. E a nossa atitude é passar por estar com o pensamento concertado na estratégia adequada para aquele doente. Muito bem. Renata? Eu diria que era boas práticas para qualidade de vida. E cronicidade não significa não ter qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida é saúde. E quando fala em boas práticas para a qualidade de vida, o que é que se está a referir? E vamos... Boa adesão ao tratamento e equipa multidisciplinar. Muito bem. Tiago? Eu falava da qualidade de vida e diria que essa pessoa jovem que teve o diagnóstico que é possível ter qualidade de vida tendo psoríase. Era o que eu diria. E conselhos? Conselhos. Para ter qualidade de vida é preciso tratar a doença, não vamos conseguir chegar lá sem tratar a doença. Portanto, o tratamento é fundamental. É por aí que vamos chegar lá. E se continuasse a poder falar com o doente, agora continua a falar mais seria dizer-lhe, sem dúvida, que é uma relação bidirecional. Muitas vezes falo de dançar, que é uma dança que não somos só nós que estamos a dançar, temos de ter o dançarino do outro lado, que tem essa responsabilidade. Portanto, ambos vamos ter que fazer a sua parte. Eu vou fazer a minha, mas do outro lado, se não for feito o outro lado, nós não vamos chegar onde queremos. Mas acho que era essencialmente isso, que é possível ter qualidade de vida através do tratamento e trabalhando os dois em conjunto. Patrícia? Ui, se calhar sou um bocadinho mais antipática com os meus doentes, porque eu digo sempre, eu vou conseguir que tenha uma qualidade de vida quase normal. Porque, de facto, eu não consigo abstrair-me do impacto que estas doenças têm no dia-a-dia. E digo uma qualidade de vida quase normal, porquê? Porque é possível ter uma qualidade de vida normal, mas tem que ir ao médico, tem que fazer análises, tem que fazer medicação, e por isso esta não é uma qualidade de vida normal. E por isso é que eu digo, vai conseguir ter uma qualidade de vida quase normal, porque acho que não é possível abstrair-nos disto no dia-a-dia, não é? E por isso o que eu digo é, não pense que tem médico, não pense que tem consultas, faça a medicação, quando estiver na altura da consulta, lembre-se que tem que fazer as análises e até lá tente não pensar. E por isso é uma qualidade de vida quase normal. É um estilo de vida quase normal. Mas há aqui muitos pontos também de responsabilidade do doente. Disse bem, tem que ir ao médico, tem que ir fazer análise. Mas há toda uma responsabilidade de estilo de Todos vida. nós temos referência, até as pessoas saudáveis têm que ter comportamentos, têm que deixar de fumar, têm que fazer exercício. Todos temos sempre que olhar para o futuro, projetar o melhor. Ninguém Portanto, tem... neste aspecto, estamos todos no mesmo caminho. Responsabilidades, claro. Porque ter saúde, aparentemente, pode significar não ter, não é? Temos é que preservar e que estimar. Certo. E em termos de saúde mental, Renata? Há algo que devemos ter... Temos todos que ter cuidado com alguns aspectos. Mas é assim, fala-se muito de saúde mental, mas atenção, psicopatologia só 30% de nós é que vamos ter. Sim, felizmente. E só, é bastante, mas também é assim, também não vamos aqui exagerar as coisas que não têm exagero, não é? Podemos prevenir também. Sim, há bons hábitos, não é? Acabamos por ser, quantos de nós aqui é que bebem 1,5 litro de água por dia, por exemplo? Quantos de nós é que praticam 2 a 3 vezes 30 minutos a 40 minutos de caminhadas? Uma alimentação saudável, se calhar começa por aí, não é? A nossa saúde mental é um reflexo daquilo que nós fazemos para estarmos bem. Quantos de nós é que vão, por exemplo, 2 mulheres todos os anos à ginecologia ou fazem o controle a nível da mama? Já temos que começar por aqui, era o que o Paulo estava a dizer, vamos ao médico, mas todos nós temos que ir ao médico, não é? Saúde mental é saúde, ponto. Não podemos descortar aqui o cérebro como uma coisa, faz parte de um órgão igual a todo o nosso corpo, está bem? Não vamos aqui pôr a saúde mental versus saúde, ponto. Mas há muito hoje em dia, parece-me a mim, se calhar tem a ver com a pandemia, há muito esta tónica na saúde mental nos últimos tempos, ou há maior atenção, ou não?
Eu acho que há um estigma, e se Ok. calhar por isso é que estamos aqui a tentar estigmatizar. E fala Mas muito. fala-se mais, mas na realidade saúde mental é saúde, não é? E quando falamos de saúde no global, não é? E eu gosto muito de incidir sobre estas questões porque, sei lá, eu vou ao dentista todos os anos e faço o meu cuidado também de 6 em 6 meses de ir ao higienista oral, não é? Porque não pensarmos também aqui na saúde mental como um complemento a todo o resto da nossa saúde fisiológica, não é? Pronto, era só essa a questão que eu gostava de dizer. E também gostava de fazer esta ressalva que nem toda a gente precisa ir ao psicólogo, toda a gente precisa fazer psicoterapia. Só quem tem doença mental, está bem? Só 30% de nós é que vamos ter, pronto. Não há então não adere então àquela máxima que todos devemos ir ao psicólogo? Não adiro a essa máxima. Não, ok. Eu costumo dizer que essa máxima é programas da manhã e da tarde da televisão. Pronto. Vamos desmistificar então. Vamos desmistificar, isto não é como ir, sei lá, à consulta de ginecologia Não, ou não ir é ao ao spa. dentista, nem ir ao spa. Isto, no outro dia lá, foi aqui um bocadinho a título, um bocadinho lá no nosso hospital, que se falava da saúde sexual como práticas de saúde de qualidade, não é? Não, isto é, vamos lá ver, é saúde, ponto. Sexualidade é saúde mental é saúde, dermatologia é saúde, reumatologia é saúde, é tudo saúde, não é? Não é uma saúde específica ou diferenciada face à outra. E quando falamos de apoio à saúde mental, nem toda a gente precisa ir ao psicólogo e só 30% de nós é que vamos desenvolver. É muita gente? É, mas são só 30%, mas 70% de nós não vai ter, pronto. É bom também ver isto no outro lado. Temos que ver o lado positivo também. É a realidade. Temos que ver 70% de nós não vai É a ter. realidade, muito bem. Temos que ser realistas. Não sou positivo, sou realista, não é? E como é que diriam que vai evoluir esta gestão ou este posicionamento do doente face à sua psoríase e à sua saúde em geral? Porque se calhar não estamos só a falar de gerir uma doença, estamos a falar de gerir a saúde, não é? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu atualmente acho, quando nós um doente de facto a saúde vem de vários órgãos, digamos assim. E no doente com psoríase nós fomos abordando aqui as comorbilidades e eu acho que o grande problema de saúde nos doentes com psoríase ainda é a gestão das outras comorbilidades. Acho que nos fomos apercebendo nesta conversa que atualmente controlar a psoríase e mesmo a artrite está mais fácil, é mais possível. Mas o doente com psoriático tem muitas vezes obesidade ou excesso de peso, isso claramente é a principal comorbilidade do doente com psoríase, e por causa disso tem mais risco de aterosclerose, infarto, AVC, e existem outras comorbilidades possíveis. Aqui nem quero falar provavelmente da artrite psoriática, eu vejo a artrite psoriática mais como uma manifestação da doença e não tanto uma outra doença que está com a psoríase, mas há outras comorbilidades. Mas as cardiovasculares são as que me preocupam mais. É um dos grandes problemas na sociedade e sabemos que é difícil controlar nos não psoriáticos. E, portanto, também nos psoriáticos é difícil de controlar. E, portanto, eu acho que a abordagem do doente, neste momento, tem que melhorar nesse campo. Ou seja, não pensarmos só, ok, vamos pôr o doente sem lesões, está contente e com qualidade de vida, mas continua com uma diabetes por controlar, uma hipertensão também não tratada, um excesso de peso ou uma obesidade, e nós, médicos, dermatologistas e reumatologistas, não falarmos disto e não tentarmos atuar aqui, se não conseguirmos referenciar a quem possa fazer. Agora, não esquecer que o doente tem que ser abordado nessa globalidade. É multifatorial. E essas comorbilidades, essencialmente as cardiovasculares, pelo impacto que têm nos doentes, para mim, é neste momento a área que nós precisamos de melhorar na abordagem destes doentes. Porque a doença, nós neste momento temos armas. A doença dermatológica. Ia dizer algo? Concordo e acrescentava tratar melhor, avaliando todas as comorbilidades, e eu acrescentaria também tratar mais cedo. Porque tratar mais cedo e evitar muitas destas comorbilidades. E por isso, eu acho que o nosso grande desafio é tratar mais cedo. Para tratar mais cedo, tem toda a comunidade médica que estar mais atenta, todos os doentes estar mais atentos, todos os familiares estar mais atentos. Muito obrigada a todos. Acabamos aqui o nosso tempo. Jaime, vem aqui. Venho primeiro agradecer
a estes amigos, meus amigos, sempre disponíveis para estarem presentes, mas sobretudo pelo trabalho excelente que fazem todos em prol da melhoria da qualidade de vida do juventude. Um grande bem-aja para vós e peço à audiência uma salva de palmas para estes 4 excelentes mestres. Agradecer também a excelente moderação da Sofia Cartó, também nestes 2 painéis que tivemos. No primeiro estivemos a falar sobre o trabalho nas escolas e com as escolas, para um maior conhecimento e principalmente empatia com quem tem psoríase. Neste segundo painel, como vimos, estivemos a tratar da importância de gerir a psoríase em todas as suas frentes, na dermatologia, na reumatologia e na psicologia. Sabemos que há praticamente tratamento para todas as formas de psoríase, isto é uma boa novidade. E no que respeita ao Psofrentes, resta-nos esperar pelo Dia Mundial Psofrentes, faz uma cena, resta-nos esperar pelo Dia Mundial da Psoríase, do dia 29 de outubro, daqui a uma semana, para sabermos quais os 3 grupos que conseguiram chegar a esta finalíssima. Vão ser, enfim, classificados depois através do número de likes que vão ter nas nossas plataformas digitais. 2012 é assim o nosso primeiro ano nas escolas, mas não será certamente o último e teremos que fazer um trabalho de continuidade nos próximos anos, porque consideramos que é um trabalho que consideramos essencial para uma sociedade mais empática e mais inclusiva. Um trabalho com o qual estamos comprometidos, procurando sempre estar atentos às vossas necessidades e interesses e para as dar respostas, e aqui estou a falar principalmente para os mais jovens. Este encontro ficará disponível no YouTube da PSOL Portugal. Muito obrigado a todos, um abraço forte do coração. Bem-ajam. Gracias.